Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Atos 16, a partir do verso 27. Atos 16, a partir do verso 27. Como o Senhor já tem falado conosco aqui neste lugar. Lá fora está frio, mas aqui está quentinho por causa da presença do Senhor neste lugar. Aleluia. É tão bom ver que o nosso Deus faz milagres. Quantos milagres já foram falados aqui neste lugar. E quantos querem falar também, contar os seus milagres aqui. Vamos ler. Atos 16, a partir do verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando da espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal nenhum a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, levando-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Pai querido e Pai amado, continua falando conosco aqui neste lugar. Temos sentido a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia se estendendo sobre as nossas vidas aqui. Fala conosco, que possamos diminuir e o Senhor crescer, que tudo seja feito para a honra e a glória do Seu nome, ó Deus. Fala, Senhor, fala conosco. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos começar aqui assim, entendendo um pouquinho da história, dos eventos que antecedem essa história que nós lemos aqui, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que Ele quer trazer aos nossos corações. Vamos comigo caminhando pela história para conseguir compreender o que Ele quer falar conosco. Nós vemos aqui que Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, ele estava com Silas. Paulo e Silas, eles queriam ir para a Ásia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus para ir para aquela localidade. Vamos lembrar aqui da nossa leitura introdutória o que foi falado? Que toda direção é dada por Deus, que não importa a sua vontade ou o seu querer, o que importa é a vontade de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo e Silas, embora quisessem ir para a Ásia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo e eles teriam que ir para outra localidade. Então eles foram para Troade e ali Paulo ele teve uma visão. Ele vê um homem da Macedônia e esse homem da Macedônia, ele aparece para Paulo e pede ajuda, pede que Paulo fosse para lá o ajudar. E nesse momento Paulo entende que essa era a direção de Deus, que eles precisavam ir, era para Macedônia. Então eles foram ali para Filipos, na Macedônia, e aí nós vemos na história, a primeira vez a palavra de Deus, o Evangelho entrar na Europa, que nós chamamos hoje. E é interessante que muitos autores vão dizer assim, aquele homem da Macedônia é como se fosse a Europa, clamando, sedenta pela palavra de Deus, sedenta pelo Evangelho. E Paulo, como um servo obediente ao Senhor, ele vai para aquela localidade, ele vai direcionado por Deus, porque não importa o que ele pensa, o que ele quer ou o que ele acha, o que importa é o que o Senhor direciona na vida dele. Então Paulo está ali com Silas, lá na cidade de Filipos. Então pela manhã, eles vão próximo a um rio para orar, porque eles entendem que aquele local era um local de oração. E ali eles vão encontrar algumas mulheres. Dentre essas mulheres, eles encontram ali a Lídia. Lídia, ela é vendedora de púrpura, que era um tecido muito caro. Ela era de Tiatira também. E nós vemos que Paulo ali vai pregar o Evangelho para ela. Ela se converte, e a Bíblia vai dizer que ela se converte, é batizada e a sua casa também. E avançando mais um pouco, a partir do verso 16, nesse mesmo capítulo 16, nós vamos ver que a Bíblia vai contar a história de uma menina que ela estava possuída por um espírito de adivinhação. Essa menina, ela dava lucro aos seus senhores, ou seja, ela era uma escrava. Os seus senhores não estavam preocupados com a condição dela, eles estavam preocupados com o lucro que ela tinha para oferecer.
E a todo momento, essa menina estava seguindo ali Paulo e Silas durante a caminhada deles. Então ela vai gritar, dizendo a todo momento: esses são servos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando a vocês a palavra da salvação para a conversão. Alguém pode dizer assim: sim, mas ela está falando a verdade. De fato, eles são servos do Deus Altíssimo. Só que o espírito que estava naquela menina era um espírito de confusão. Então, o que ela queria? Confundir a mente das pessoas que estavam ali. Ou que Paulo e Silas tinham uma parceria com ela, que era uma menina que estava possessa de um espírito ruim. Ou outra vertente também, é que quando ela falava que eles eram servos do Deus Altíssimo, isso naquela localidade poderia significar que eles eram servos de Zeus, porque Zeus era o Deus protagonista ali daquela região. Então ela queria, na verdade, confundir a mente. Paulo estava querendo levar um evangelho claro e limpo do nosso Senhor Jesus, e ela estava ali através daquele espírito para confundir. Então Paulo, indignado com essa situação, indignado com o que estava acontecendo ali através daquela menina, ele vai até ela, ele volta e vai até ela e expulsa ali aquele espírito. E naquele mesmo momento o espírito sai daquela menina. E ela então teve a sua vida restaurada, ela foi liberta. Só que os seus senhores não gostaram nada disso. Eles ficaram irritados, porque nesse momento o que acaba? A fonte de todo o lucro. Eles não têm mais como ganhar dinheiro através dessa jovem possuída. Eles não estão preocupados com a sua condição, com a sua saúde, não. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar Paulo e Silas e vão levar lá para a corte da cidade. Eles vão levar para os magistrados e vão dizer: esses homens aí, eles são judeus, eles estão perturbando tudo aqui, eles estão trazendo um outro entendimento que os romanos não podem praticar esse entendimento, não está dando certo esses homens aqui. Então o que os magistrados vão fazer? Eles vão condenar Paulo e Silas. Eles condenam Paulo e Silas. Só que eles condenam injustamente, porque eles não fizeram nada. Na verdade, eles libertaram essa menina do espírito maligno. E também ilegalmente, porque eles eram cidadãos romanos. A condenação não podia se dar dessa forma, tinha que ser de forma formal, formalizada mesmo. Isso não aconteceu. Então os magistrados vão determinar ali o carcereiro: olha, leva eles, prende no local de segurança máxima, mas antes disso eles deveriam ser o quê? Açoitados. Então Paulo e Silas, eles foram primeiramente açoitados. Tem uma versão da Bíblia, a mensagem que vai dizer que eles foram açoitados até cansar. Imaginem o que é isso. Eles foram açoitados e eles foram levados lá para aquele cárcere de segurança máxima. E ali naquele cárcere, a Bíblia vai dizer que era um cárcere interior. Era um cárcere fétido, era escuro, era sujo. E eles tiveram seus pés presos em troncos. Imaginem comigo como que funcionavam esses troncos. Não tinha apenas 2 buracos nos troncos, tinham mais buracos nesses troncos. Por quê? Era uma prisão de tortura. Dependendo da forma que eles quisessem torturar o preso, eles abriam mais a perna do preso para prender ali, para ficar esticando. Então, vamos imaginar nesse momento, Paulo e Silas estão ali com as costas sangrando e sendo torturados ali, porque eles estão naquela cárcere interior, escuro, cheio de peste, sujo, e ainda com as pernas extremamente esticadas, presos ali naquele tronco. Mas a Bíblia vai dizer que à meia-noite o que eles fazem? Paulo e Silas, eles vão orar, eles vão cantar louvores ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que todos ali, todos aqueles presos, os seus companheiros presos, escutam eles orando, cantando louvores ao Senhor. Olha que estranho, né? A despeito de todo o sofrimento, como foi cantado aqui pelas irmãs, a despeito de toda a dor, de tudo que eles estavam passando, o que eles estavam fazendo? Murmurando? Não. Reclamando? Não. Se justificando? Não. Por que eu estou aqui? Eu não fiz nada? Não. Eles estavam orando e louvando ao Senhor. E é assim que é o crente, o verdadeiro cristão, né?
O verdadeiro cristão, a alegria dele não depende das circunstâncias, dos momentos, das coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque ele entende que ele está no centro da vontade de Deus, que tudo que acontece na vida dele é porque Deus permite que aconteça. E aí alguém olha para o crente e diz: esse é doido, esse é louco. Sim, sim, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Aleluia. Então nós vemos Paulo e Silas ali cantando louvores, orando, e de repente sobrevém o quê? Um grande terremoto. Não é qualquer terremoto, vem um grande terremoto, e aquele terremoto vai abalar todos os alicerces daquela prisão, vai ali arrebentar as cadeias, as portas das cadeias irão se abrir, as correntes dos presos irão cair. Olha o que a Bíblia vai dizer. É interessante que quando a gente lê a história, nós vemos que aquele local sim tinha terremotos, mas não como este, não grande como este. Nós vemos que esse terremoto veio direto dos céus, como um pedido, como uma resposta do pedido dos servos do Senhor. E esse terremoto acontece ali naquele lugar. E é nesse cenário, diante dessa circunstância, que nós vemos agora a história do carcereiro. O que tem essa história do carcereiro? O que o Senhor quer falar conosco através do carcereiro? A Bíblia vai dizer no verso 26, no verso 27, que o carcereiro, ele despertou do sono. Se ele despertou do sono, ele estava dormindo. Fica claro isso? Ele despertou do sono, logo ele estava dormindo. Vamos entender aqui um pouquinho. O magistrado determinou que ele colocasse os presos no local de segurança máxima, ok? Então ele tinha que estar sob vigilância, sim, mas ele estava dormindo. E não era qualquer sono, não era um cochilo, porque Paulo e Silas estavam orando e cantando e ele se mantinha dormindo. Entenda uma coisa, o nosso sono, ele tem alguns estágios, basicamente são 4 estágios. O primeiro e segundo estágio é do sono leve, que vai levar de 10 a 30 minutos. Depois entra no sono profundo, para depois entrar no sono REM, que é onde que nós vamos ter os nossos sonhos. E é interessante que nos primeiros estágios, o que acontece? Qualquer movimento, sabe, você está dormindo lá e alguém senta na cama, alguém liga a luz, qualquer movimento, aquilo te incomoda e na mesma hora você acorda, qualquer barulhinho. O carcereiro não acordou com a oração e com o louvor de Paulo e Silas. Então não eram esses sonos, essas fases iniciais do sono que ele se encontrava. Agora o sono profundo, sabe como funciona esse sono profundo? Os seus músculos, eles se relaxam. A sua mente, literalmente, ela se desliga. Então as ações, os movimentos externos ficam mais difíceis para te despertar. Te desperta se for um estrondo, se for algo muito forte. Então nós vamos ver aqui que provavelmente esse carcereiro estava neste sono profundo. Agora entenda bem, qual era a função desse carcereiro? Ele tinha que manter os presos ali, bem guardados. Ele tinha que estar vigiando aqueles presos. Só que o carcereiro se encontrava dormindo. E observe mais uma coisa, o carcereiro não era qualquer pessoa. Ele era um soldado romano, ele tinha status, ele tinha posição, ele tinha disponibilidade financeira, ele tinha uma família, ele tinha filhos, ele estava muito bem socialmente. No seu entendimento, no seu raciocínio, ele estava bem. Então isso o possibilitava dormir, sabe por quê? Porque ele tinha ausência de problemas. Esses problemas costumeiros que tiram o sono de alguém, não era o problema dele. E além disso, o que ele imaginou? Eu prendi aqueles presos lá na segurança máxima. Eles estão com os pés no tronco. Posso dormir tranquilo que dali eles não têm como sair. Então o carcereiro está ali naquele sono profundo. E o Senhor manda dizer nessa noite, quantos estão no sono profundo? Quantos não querem despertar desse sono? Quantos estão confiando na sua posição social? Quantos estão confiando no seu título, na sua vida acadêmica, no seu trabalho, na sua família, que de repente a sua família tem nome na sociedade?
Quantos estão dessa forma, nesse sono profundo, que não querem ouvir as orações, os louvores que são entoados, ouvir a palavra de Deus que tanto é pregada? Quantos estão nesse sono profundo? Quantos estão confiando em carros, confiando em cavalos, tendo amor ao dinheiro e não ouvem a palavra de Deus, não abrem o seu coração para o Senhor? Só que o Senhor chama a minha atenção que isso não acontece somente com quem está lá fora. Isso acontece, infelizmente, também com quem está aqui dentro. Quantos às vezes estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão escutando, que é diferente. Quando você escuta a palavra de Deus, você medita nela de dia e de noite. Você quer aprender dessa palavra, você quer praticar essa palavra. Quantos só ouvem, entra por aqui e sai por aqui? Quantos estão nesse sono profundo, com a mente totalmente desligada? Mas o Senhor está te mandando um alerta nessa noite, é um alerta para nós, porque qualquer um de nós, se não vigiarmos, nós caímos nesse sono profundo, confiando em bens materiais e não confiando na palavra do Senhor. E Ele vai dizer assim, ó, cuidado, cuidado para você não cair da janela como o jovem Eutico, cuidado. Cuidado, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta lá, ressuscita, desperta você que dorme. E avançando mais um pouco, nós vamos ver que o carcereiro, ele despertou. Mas qual foi o momento que esse carcereiro, ele desperta? O que aconteceu para esse carcereiro despertar? Aconteceu ali um grande terremoto. Teve que acontecer na vida dele um grande terremoto. Aquele terremoto nesse momento não está acordando somente fisicamente aquele carcereiro, agora acorda espiritualmente. Sabe, o sono espiritual, que é o pior dos sonos, agora esse carcereiro está sendo acordado espiritualmente. Alguém vai olhar assim e vai dizer, olha, o terremoto funcionou como um despertador na vida desse carcereiro. Mas sabe o que Deus está falando? Não, foi a minha provisão ali naquele lugar. Porque nesse momento, eu não quero abalar somente aquelas paredes, aquele local físico. Nesse momento eu estou abalando os alicerces, a vida daquele carcereiro, mostrando para ele que existe uma posição diferente, que a cabeça dele, a consciência dele tem que despertar para uma salvação. Aleluia. Então o Senhor usa esse terremoto, porque o carcereiro, ele não ouviu a oração e o louvor de Paulo e Silas, o Senhor teve que enviar um terremoto. E quantos estamos nessa mesma condição? O Senhor manda a oração, o Senhor manda louvor, o Senhor manda a palavra, e o Senhor está insistindo através da sua palavra com sua doce voz, te chamando, vem, 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 com a sua doce voz. Mas daí os ouvidos estão agravados, não querem ouvir a sua doce voz. Então o que o Senhor permite que aconteça? Um terremoto. E aí Ele permite um terremoto na sua vida. E quando nós falamos de terremoto, um terremoto tira tudo do lugar. Um terremoto, ele é radical. Sabe o que acontece num terremoto, quando acontece em nossas vidas? São coisas que nós não queríamos passar. De repente é um acidente, é uma enfermidade, um diagnóstico muito ruim, a morte de algum ente querido. Pode ser um desemprego, aquele filho que saiu de casa e se entregou aos vícios, se entregou às drogas. Pode ser também uma depressão, pode ser o marido ou a esposa que saiu de casa, que se entregou às bebidas. Tanta coisa que pode vir através desse terremoto. Mas entenda uma coisa, o terremoto traz medo, traz pânico, traz pavor, mas ele não é para te matar. Aí é uma provisão de Deus, sabe por quê? Desperta, acorda, eu quero te chacoalhar de cima a baixo, e eu quero que você entenda que existe um Deus que tem que tomar a direção da sua vida, e através desse terremoto, Ele quer te despertar. Ele quer te despertar, como Ele fez com aquele carcereiro. Ele quer abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você possa correr para Ele.
Aleluia. E aí nós vemos ali que aquele terremoto aconteceu. E o carcereiro, então, ele acorda, ele desperta ali meio zonzo, meio confuso, com a mente confusa. E o que ele vai olhar ali para aquela circunstância? O que ele vai fazer? Ele puxa a sua espada para o quê? Se matar. Ele vai tentar se suicidar. E por que ele vai tentar fazer isso? Porque ele achou ali naquele momento que os presos tinham fugido. Afinal, as cadeias estavam abertas, as correntes haviam se soltado. Então, ali naquele momento, a Bíblia vai dizer que ele pensou que os presos haviam fugido. Ele pensou, ele imaginou, ele achou, ele supôs, ele não tinha uma convicção, ele pensou. Mas sabe por que ele quis se matar? Porque a lei romana, ela era totalmente perversa. E por conta disso, se ele deixasse algum preso fugir, ele pagaria com a própria vida. Mas além disso, o que vai muito além disso era o ego dele, porque ele era um soldado romano, então ele tinha honra, ele tinha poderio. Antes dele ser morto, ele seria humilhado na frente de todos. Então o que ele imaginou? Eu vou ser humilhado, eu vou ter a minha honra manchada e ainda vou morrer da pior forma. É melhor eu me matar, é melhor eu me suicidar. Mas o detalhe é que ele toma uma conclusão baseada em hipóteses, em imaginação, em pensamento. Ele não tem uma convicção real dos fatos, se os presos de verdade saíram dali. Ele não tem essa convicção. A Bíblia vai dizer que ele pensou que os presos saíram, que os presos fugiram. Então, baseado nisso, que ele estava ao ponto de tirar a sua própria vida, porque ele não via mais saída, ele não via mais esperança. E quantos, baseado em pensamentos, imaginações, suposições e hipóteses, estão optando por tirarem a própria vida? Estão tomando decisões, às vezes nem está tirando a vida naquele momento, mas estão tomando decisões que estão prejudicando a sua casa, a sua família, todos, baseado em hipóteses, suposições. Não tem um direcionamento de Deus. Então estão ali já, não tem saída, entendem que não tem saída. Quando a gente olha os noticiários, nós vemos pessoas como esse carcereiro, tem uma boa posição social, está bem financeiramente, bem com a família, está tudo legal, tem uma vida estável, mas de repente vai lá e se mata. Ué, por que isso? Porque isso, algo causou confusão na sua mente, algo quis abalar o seu entendimento, algo quis colocar por terra o seu ego, que muitos prezam pelo próprio ego. Servo de Deus não, tá? Então muitos prezam por isso. Então o que eles entendem? Que a única saída é o quê? Lançar mão da sua própria vida. Mas o Senhor te diz aqui nessa noite: ei, acaba com todo esse seu achismo, com esse seu pensamento, com essas suas suposições e imaginações. Acaba com tudo isso, porque tem uma saída sim, existe uma esperança sim. Troca o seu achismo pela certeza da palavra de Deus, porque Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aí então nós vemos ali aquele carcereiro ao ponto de tirar a sua própria vida. E o que Paulo vai fazer? Paulo vai gritar: ei, não faça isso com você não, porque todos nós estamos aqui. Olha que interessante. Parem para refletir nisso. Aquele carcereiro, ele estava acostumado com brutalidade. Ele tratava seus prisioneiros como escravos. Ele açoitou Paulo e Silas. Mas olha a misericórdia de Deus na vida dele. A misericórdia de Deus na vida deles fez com que aquele que foi açoitado por ele impedisse que ele se suicidasse ali naquele momento. E preste atenção numa coisa interessante, que o verso 29 vai dizer que ele pede uma luz. O verso posterior vai dizer que o carcereiro ele pede uma luz. Ou seja, aquele local estava escuro. Imagine como é que Paulo sabia que ele iria se matar. O carcereiro ele não fala: acabou o terremoto, eu vou me matar. Ele não fala nada, a Bíblia não vai dizer que ele fala nada. Ele puxa a sua lança e quer se matar.
Olha que lindo isso. Olha a intervenção divina diretamente na vida daquele homem. Você pode não estar falando nada, mas o Senhor conhece os seus pensamentos. Ele vai muito mais além. E Ele tem poder sim para te livrar de todo o mal. É porque Ele te ama. Entenda uma coisa, o Senhor ama tanto a sua criação que Ele não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Observem isso, aquele carcereiro que tanto mal fez para Paulo e Silas, olha o que o Senhor faz com eles, muda eles de direção. Eles sofrem os açoites, eles são presos, são torturados ali por conta daquele tronco. Mas Paulo escolhe o quê? Paulo escolhe ser um instrumento de Deus para a salvação daquele carcereiro. Paulo, ele não se omite. Paulo naquele momento poderia pensar assim, ele vai se matar, deixa ele. Já me fez tanto mal, vou ficar aqui, só assoviando quietinho, nem estou vendo. Paulo podia, está escuro, não estou vendo, não estou sabendo de nada, Senhor nem me fala nada. Paulo podia se comportar assim, mas Paulo ele não se omite. E o Senhor me trouxe muito forte isso, falando, e quantos carcereiros estão ao nosso redor? Quantos querem lançar as mãos das suas vidas e estão ao nosso redor, pertinho de nós, precisando de um Paulo, precisando de um Silas para levar a palavra da salvação, para socorrer aquela vida? Quantos? Mas ele me fez mal, ele me prejudicou. Não foi isso que o carcereiro fez com eles? E mesmo assim Paulo impediu que ele se matasse ali naquele momento. Quantos estão sedentos pela palavra de Deus, estão indo atrás de você? Porque você é uma referência para eles. E você está muito ocupado, e você não tem tempo, e você não pode responder, então você deixa ele morrer. Não deixa o carcereiro morrer. Seja um Paulo e Silas, não deixa o carcereiro morrer. E sabe onde pode estar esse carcereiro? Lá no seu colégio, lá no seu trabalho, na sua família, dentro da sua casa, dentro da igreja. O carcereiro está em todos os lugares, está te fazendo mal sim, mas você tem que não deixá-lo morrer. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Faça como Paulo e Silas. E então nós vemos ali que Paulo vai impedir com que aquele carcereiro venha se matar. E avançando mais um pouco, nós vamos ver que o carcereiro, então ele pede luz, trêmulo, correndo, ele se joga ali aos pés de Paulo e Silas, se prostra ali aos pés deles. Imaginem uma coisa, como que está a mente desse carcereiro? Outrora, ele estava com medo da morte física. Por quê? Por conta da punição romana. Então ele pensou, vou me suicidar logo que já acabo com isso. Então outrora ele estava com medo da morte física. E agora ele está com medo da morte da sua alma. Olha como é que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar naquela mente. Observe que ele pede luz. Sabe por que ele pede luz? Porque outrora ele estava em trevas, outrora ele estava na escuridão, seus pensamentos, suas emoções eram de trevas. Outrora ele tinha a sua segurança, a sua confiança nos seus bens materiais, na sua vida estável, na sua posição social. Agora ele entende que não, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui neste lugar. Ele está confuso. Sabe por que ele está confuso? Porque as cadeias se abrem, as correntes são soltas ali e os presos permanecem no mesmo local. Ele está confuso, sabe por quê? Porque na hora que ele vai se matar, aquele a quem ele açoitou faz o quê? Impede com que ele se mate. Então ele está confuso, mas é a palavra de Deus entrando, é a palavra de Deus confrontando, é a palavra de Deus mexendo com o interior dele. Agora ele não manda mais, ele pede. Agora ele não açoita mais, ele vai suplicar. Olha que diferença, olha que comportamento diferente. E avançando mais um pouco, nós vamos ver que ele pega Paulo e Silas, tira de dentro ali do cárcere, leva para fora, e ali fora ele fala: senhores, o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Primeira coisa que eu quero que você entenda, quando ele tira Paulo e Silas do cárcere, ele podia ter perguntado lá dentro, mas ele tira. Se ele tira, é para mostrar para eles: vocês estão libertos, me respondam com sinceridade.
eu não estou impondo nada a vocês, eu não sou o seu carcereiro aqui nesse momento, eu quero uma resposta sincera, porque se eles estivessem lá dentro ainda, seria uma resposta obrigatória, coercitiva. Ele não queria uma resposta que amassageasse o seu ego como carcereiro. Não, ele liberta eles para falar: o que eu preciso? O que eu preciso ser salvo? Nós vemos que esse carcereiro agora está com sede da salvação. Ele precisa dessa salvação e ele está disposto a fazer qualquer coisa para ser salvo. Ele quer preencher um vazio que tem dentro dele, que nada preencheu, nada da vida dele preencheu e nunca vai preencher, porque é o vazio que todos têm, aqueles que não são convertidos ao Senhor Jesus, que somente o Senhor pode preencher. Então aquele carcereiro naquele momento está ali desesperado, sedento. Como eu faço para ser salvo? Quantos estão sedentos para entender o Evangelho de Cristo, sedentos, se perguntando: como eu faço para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? E é interessante que muitos clamam no seu interior, mas clamam de uma forma que nos incomoda, e a gente percebe isso. A gente olha para a pessoa e olha nos olhos dela e vê que ela está clamando: eu preciso ser salvo, como eu faço para ser salvo? E aí é responsabilidade minha e sua ter a palavra de Deus para levar essa pessoa. É nossa responsabilidade ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para entender quem está do nosso lado clamando, te perguntando com um olhar: como eu faço para ser salvo? E aí nós vamos ver ali a resposta de Paulo e Silas. Paulo e Silas vai dizer para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Preste atenção nessa resposta. Essa resposta funciona como um mandamento. Observem uma coisa: é uma resposta de compromisso, de comprometimento. Está dizendo assim: carcereiro, quer ser salvo? Então o Senhor Jesus, ele tem que ser mestre da sua vida. Agora a sua vida tem que ser dele. Sabe por quê? Lembra-se de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que tem que funcionar, já que você quer ser salvo. E sabe, para você crer, você precisa ter fé. E para você ter fé, tem que ouvir a palavra de Deus. E como você vai ouvir se não há quem pregue? Quantos de nós estamos com as nossas bocas fechadas e o carcereiro precisando ouvir a palavra de Deus para crer, para ter fé? Mas aí você tem vergonha, mas aí você não quer se comprometer. Ei, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Então o carcereiro precisava crer para ser salvo. E observando toda aquela história ali do carcereiro, esse crer para ser salvo se estende para todo aquele que não tem Jesus. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: existe sim esperança para a sua vida, existe sim saída para a sua vida. Creia no Senhor Jesus que você vai ser salvo. E para concluir, observe uma coisa: o carcereiro, ele é salvo e a sua família também, mas a sua família não é salva de forma automática. Porque ele creu, a família foi salva. Não funcionam assim. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas pregaram para eles. Então o carcereiro ouviu a pregação, a família também. Então o carcereiro, ele é salvo, a sua família também. Mas olha que interessante as evidências da conversão na vida desse carcereiro. O que esse carcereiro vai fazer? Ele pega Paulo e Silas, vai limpar as suas feridas dos açoites. Ele vai limpar tudinho. Ele limpa, ele dá o que comer para Paulo e Silas. E a Bíblia ainda vai dizer o seguinte: que aquele carcereiro e todos os seus se alegraram por terem crido. E o Senhor está dizendo para você aqui nesta noite: olha, está passando por um terremoto, fui eu quem permitiu. Eu que estou permitindo esse terremoto, porque sim, eu quero abalar as suas estruturas, porque eu quero que você entenda que existe um Deus, e através desse abalo nas suas estruturas, eu quero fazer um milagre na sua vida. Eu quero trazer a salvação para a sua vida, eu quero trazer a salvação para a sua casa, como muito bem foi falado aqui já nesta noite. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá,
e não tardará. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esteja com seus ouvidos atentos à palavra do Senhor. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para pertinho dele. Sabe o que ele te promete? Não os bens materiais aqui dessa terra, mas ele te promete uma vida eterna. E sabe o que vai acontecer lá em cima? Não haverá mais choro, não haverá mais clamor, não haverá mais morte. Ei, todas essas coisas se passaram. Nós vamos estar juntinho ao Pai, o adorando, como vencedores. E é essa porta, e é esse milagre que Ele quer fazer na sua vida. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. E quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levante as mãos pro céu e louve ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros a ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. No começo, por favor. Já pegou o tom? Vamos lá? Coloca no tom para vocês aí. Palavra de Deus, irmãos. Aleluias. Eu peguei baixo, deixa eles colocar no tom deles ali. E vamos continuar adorando ao Senhor. E talvez alguém possa perguntar, pastor, qual o milagre desse episódio? Todos nós, o conhecimento que nós temos a respeito de terremoto, aonde acontece e destrói tudo. Mas até o terremoto de Deus, ele tem conceitos, tem características diferentes. Uma vez eu comecei a pesquisar sobre esse cárcere, quando a Bíblia diz cárcere interior. E eu pesquisei e eu consegui acesso a algumas fotografias. E esses cárceres eram em formas arredondadas. E na parte de dentro dele existia um cárcere chamado interior. E existiam celas também que davam para o lado de fora. E outras fotografias mostravam até ele em 2 pavimentos. Mas seja qual for a configuração desse cárcere, uma coisa muito interessante acontecia. Se tem terremoto, irmãos, a primeira coisa que cai é o teto. A primeira coisa que cai é o que está em cima. E aonde está o milagre disso, pastor? O terremoto de Deus, ele não fez que desabasse o cárcere, porque eu entendo que Deus tem 2 mãos. Com uma ele segura em cima, e com a outra ele sacode embaixo. E eu queria que você entendesse isso. Como funciona isso? É dessa maneira assim, aleluias. Aí eu entendo que naquele cárcere havia pessoas que habitavam no esconderijo do Altíssimo.
Ele descansa, pode tremer, mas não cai em cima da cabeça deles. Aleluia, aleluia. E o milagre de Deus consiste nisso. Deus trabalha para a tua salvação. Deus trabalha para a tua libertação. Deus trabalha para garantir a tua saúde. Deus trabalha para que você possa ser salvo. E haja a necessidade que tiver, Ele vai trabalhar. E vai acontecer o milagre de Deus. Noite cantarei uma canção. Nesta noite, louve a Ele, adore a Ele, porque um dia Ele poupou a sua vida, poupou a sua casa e salvou a tua vida. Aleluia! E quem sabe nesta noite tem alguém aqui que entrou aqui, talvez ainda não havia entendido isso. Tanta coisa acontecendo, mas até aqui Deus tem poupado a sua vida. E o desejo dele é salvar a tua alma. E se tiver alguém que quer Jesus nesta noite, é só se levantar do lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. O Senhor está segurando para que mal nenhum te suceda e praga alguma chegue à tua tenda. Mas nesta noite a palavra é de libertação. Cadeias estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão